Com a graça de Deus, nós estamos iniciando a 5ª semana da Quaresma, nessa caminhada aqui no Retiro Quaresmal, nessa segunda-feira, 27 de março, 29º dia do nosso retiro, dessa caminhada orante, fervorosa, reflexiva, penitencial, com esse crescimento imenso espiritual que reflete também num crescimento humano. Que sejamos todos muito bem-vindos. A gente já quer dizer obrigada, Senhor, porque chegamos até aqui. Falta pouco, Padre. Exato. Essa última semana da Quaresma era chamada de primeira semana da Paixão, porque já existe, uma atmosfera assim que nos introduz nos mistérios da Semana Santa. Então é a última semana da Quaresma, mas de alguma forma já é a primeira semana da Semana Santa, das dores de Cristo e de Nossa Senhora. Onde for costume, a norma litúrgica prevê que é nessa semana que se cobrem as imagens de roxo. Até se você ir na sua casa, quiser cobrir ou recolher as imagens, é um tempo de jejum dos olhos. Você se concentra unicamente sobre o mistério da morte da cruz de Cristo. Então fazer um jejum dos olhos também com relação às imagens, guardá-las e tirá-las de novo só no Sábado Santo. Então entramos com a igreja na última etapa da nossa caminhada quaresmal, mas já antecipamos as dores de Cristo na sua paixão. Por isso que ela era chamada, ainda mudou o nome, mas ainda mantém o sentido, é a primeira semana da paixão de Cristo. Que bonito, mais um ensinamento, aqui para nós. Segunda-feira, Padre, se tornou um dia muito especial, A gente nem imaginava isso, Sim. Quando a gente pensou em rezar pelas almas e no começo, mas a gente percebe que é um dia onde os corações são curados, as famílias são confortadas, até pelo ensinamento, pelo esclarecimento, traz uma paz ao coração, traz um conforto. Vejo também que através dessa segunda-feira as pessoas vão fazendo memória, dos seus entes queridos, até de situações tristes que sofreram, porque alguns tiveram no passado próximo ou bem mais antigo, mais distante, casos de suicídio na sua família. E apesar de estarem assim já com o coração abrandado, mas aqui aprendendo e rezando, vem aquela assim, sabe aquele conforto que sela, algo que já existia, mas que ainda faltava um pouco. Sim. E aí sela. Então é graça de Deus, e é Ele mesmo querendo curar o nosso coração, mas também, Padre, por aquilo que o Senhor vai trazer, também nos ensinar. Para que às vezes um mal maior possa ser prevenido. Por isso que o Senhor vai falar um pouquinho então sobre o suicídio. Exato, porque foi sugestão de alguém aqui do grupo, que talvez pudesse surgir esse tema nas nossas segundas-feiras. E então semana passada nós falamos pela primeira vez sobre o suicídio, mesmo porque a gente queria confortar o coração das pessoas que passaram por essa experiência com alguém próximo, a sua família, alguém amigo, enfim. E na terça-feira nós tivemos o encontro do clero, um dia de atualização, de formação, com o padre Lício de Araújo Vale. Então nós conhecemos, é um padre da Diocese de São Miguel Paulista, e ele é especialista na prevenção do suicídio. E ele veio falar especificamente sobre o suicídio no clero, A gente já comentou isso aqui. De 2016 até agora, março de 2023, foram 39 padres no Brasil que tiraram a sua vida. Então ele veio falar sobre prevenção no clero, falar das nossas dores, das nossas mazelas, enfim. Mas o que ele trouxe também era base para conversar com vocês aqui no grupo, nas paróquias. E ele falava muito isso, que infelizmente existe um mito, um preconceito de que se a gente fala sobre o suicídio, às vezes encoraja.
e aí com medo de que a pessoa, por conta disso, vá às vias de fato, então a gente prefere o silêncio. E não deveria ser assim, né? Então ele fala muito na prevenção, o falar das dores, nominar as nossas dores pode ajudar muito a elaborar os nossos sentimentos e a evitar, porque o suicídio ele é a última etapa de um processo. Isso foi muito interessante, por isso que, conversando um pouquinho com a Sandra, eu falei, não, vamos voltar, porque agora a gente tem até mais elementos do ponto de vista científico, psicológico, para apresentar e ajudar, talvez, as pessoas do nosso grupo. Então vamos voltar no tema do suicídio, porque isso precisa ser aprendido, isso precisa ser conhecido. Então ele até levou lá o livro dele, né? Tem aqui da Edições Paulinas, Mente Suicida, Respostas aos Porquês Silenciados. Então olha o perigo do silêncio, né? Não falar sobre isso, ou não falar sobre os próprios sentimentos, né? Acaba abrindo brecha para que a pessoa de fato chegue à última etapa, que é o suicídio. Então foi por essa razão que a gente quis propor hoje de novo o tema. Algumas coisas do que nós já falamos semana passada, até sem muita instrução, sem muita elaboração do ponto de vista psicológico, mas ele confirmou lá. Confirmou essa questão de que o suicida ele não quer tirar a vida, ele quer tirar a dor. Então um grande psicólogo aí que trabalha na linha do suicídio também ele falava isso, né? E confirmava exatamente essa expressão. Por isso mesmo que o próprio Catecismo da Igreja Católica, lá em 1983, propôs uma reformulação na sua doutrina com relação ao trato, né, com a pessoa suicida. A gente sabia que no Código de 1917 era proibido o velório, as exéquias, rezar missas por alma de um suicida. Mas a própria Igreja, né, perscrutando o coração misericordioso de seu Deus, então ela fez uma reformulação também na doutrina. A partir de alguns princípios psicológicos, houve uma reformulação na doutrina. E por isso que o catecismo vai dizer, agora não vou lembrar o parágrafo, mas ele diz lá, que como a pessoa não está querendo tirar a vida, mas tirar a dor, pode ser que nem culpa ela tenha do suicídio. Olha. Então, diante de Deus, ela sequer vai responder, né, pelo pecado contra o 5º mandamento, que é não matar. Porque a intenção não era tirar a vida, entende isso? A intenção era tirar a dor. Tirar a vida foi um caminho do desespero, mas... Foi uma forma que isso, encontrou. Exato. É como acontece, por exemplo, com um médico que vai fazer uma cirurgia e a pessoa acaba morrendo na mesa de cirurgia. Eu não posso dizer que esse médico assassinou aquela pessoa, porque a intenção inicial era salvar, né, pela cirurgia. Aconteceu de vir a óbito na mesa de cirurgia. A mesma coisa em alguns casos de suicídio, porque a pessoa não está querendo tirar a vida, quer tirar a dor. Só que no meio do caminho ela acabou encontrando essa forma, né, de tirar a vida como caminho, como solução para esse problema. Então a gente vai aprendendo, né, que é preciso falar sobre essas coisas. Ele falava muito de prevenção e de pós-venção. Porque prevenção é quando a gente conversa, elabora os sentimentos, traz à tona muitas tristezas, enfim. Isso é prevenção, é trabalhar antes que aconteça. Mas já aconteceu, então vamos trabalhar na pós-venção. Vamos falar sobre isso, mesmo porque quem fica também fica com muitos traumas, muitas dores. Ele até partilhou isso, eu acredito que eu posso falar aqui, né? Mas ele se tornou especialista em suicídio, suicidólogo, porque o suicídio, esse tema entrou muito cedo na vida dele. O pai dele se suicidou. Então ele fala da sua experiência, fala de outras coisas também, mas principalmente isso. O pai se suicidou. Então a experiência de suicídio na vida dele causou uma dor tão grande que ele se sentiu abandonado pelo pai, porque ele é filho único. Então ele teve que tomar o lugar do pai. Então não só a tristeza pelo pai ter se suicidado, mas também a raiva, porque ele sentiu que o pai os abandonou. Abandonou a ele e a mãe. Então isso é pós-venção, é trabalhar os sentimentos. Às vezes quem fica precisa trabalhar o perdão para quem se suicidou, entende? Então isso é pós-venção. É depois que já aconteceu, mas precisa tocar no assunto, precisa curar essa ferida. Então ele falava muito disso. Mas às vezes estou falando muita coisa, que é tanta coisa que vem na memória, e eu queria só dizer qual que é o caminho então. Já que o suicídio é o final de um processo, quais são as etapas? Porque aí a gente precisa aprender a identificar, seja em nós mesmos ou nos outros que convivem conosco. A primeira coisa que existe num suicida é a dor. Existe uma dor que ele quer tirar. Um sofrimento, um trauma, alguma coisa. Existe uma dor
no coração do suicida. Por alguma situação ou até pela depressão, existe uma dor. Depois da dor vem o pensamento suicida. Pensar no suicídio como um caminho. Ai, se eu morrer, né? Eu não aguento mais. A morte seria a solução. Depois da dor vem o pensamento como possibilidade. Depois, se isso avança, vai para o plano. A pessoa planeja. Vai ser tal dia, de tal jeito, vou estar sozinho, vou estar... Existe um plano para o suicídio. A pessoa que vai às vias de fato, ela já planejou, não é que vai ao acaso, não é que foi de ontem para hoje. Existe toda uma elaboração. Depois do plano tem a tentativa. Então, a pessoa tenta executar aquilo que planejou. Alguns se frustram, né? Acabam falhando na tentativa, né? E isso só confirma, só reforça o sentimento de inferioridade, um sentimento deprimente, de nossa, eu não sirvo nem para me matar. Quer dizer, às vezes as pessoas que tentaram e não conseguiram suicídio, elas precisam de atenção redobrada, porque reforça muito isso de se apequenar, sabe? E por fim, a última etapa é o suicídio. Então olha como que o suicídio está só na ponta, no final de um processo que pode ser prevenido, identificado. Quais são os sinais? Por exemplo, a pessoa do nada encerra a conta do banco, fecha a conta corrente. Ele, ou de maneira direta, ele diz, não aguento mais viver. Aí você é uma fala que está gritando que aquela pessoa não está bem. Ou de maneira indireta, né? Como é, por exemplo, fechar a conta do banco. Ela encerra a conta, ela vai dando sinais. Tá? Então, para prevenir um suicídio, é preciso identificar essas etapas. Ele até conta um caso de um aluno dele, quando ele percebeu que o aluno estava muito estranho, não era mais aquele menino extrovertido, feliz. E ele, né, já com a experiência que tem, ele chegou e foi direto com o aluno. Foi, escuta, acho que é Felipe o nome do menino, não me lembro, mas se não for, fica aqui como sendo um nome fictício. Felipe, você está pensando em se matar? Pensando, olha, pensando é a segunda etapa lá daquele caminho, lembra? E aí o menino disse para ele, não professor, vai ser dia 25 de dezembro, porque foi o dia que meus pais se separaram. Então, dia 25 de dezembro, enforcado na minha casa. Ele já estava aliás, o professor falava, você está pensando? E ele já falava, não, eu já estou planejando, já está tudo certo, vai ser dia tal. Então, tendo identificado que aquele comportamento estava estranho, ele fez uma abordagem direta para conversar sobre os sentimentos daquele menino, ele desistiu. Ele foi encaminhado para terapia, né? No fim, o menino hoje está bem. Mas só para dizer, às vezes falta em nós essa coragem de abordar, de conversar, de falar sobre sentimentos com o outro, né? de mostrar presença, amizade. Então, só para entender, né? Suicídio é o final de uma etapa que pode ser identificada, pode ser conhecida, pode ser prevenida. Não consegui identificar, a gente não percebeu sinal nenhum. Então vamos trabalhar na pós-venção, porque agora é o seu coração que está machucado e que precisa de cura. Então seja antes, seja depois, sempre tem uma ferida que precisa ser curada. Então, foi muito interessante. E o que a gente falava semana passada muito até da misericórdia, né? Porque olha, o Catecismo da Igreja Católica diz que para os suicidas, né, claro que só a misericórdia de Deus sabe, mas pode ser que a pessoa nem culpa tenha. Ela nem pode responder por esse pecado, porque fez sem consciência, sem liberdade, foi na hora do desespero, enfim. E ele contava um caso do São João Maria Vianney, o santo padroeiro dos padres. E o São João Maria Vianney estava sentado lá na sua paróquia de Ars atendendo confissões e chegou uma mulher gritando desesperada porque o seu marido tinha se jogado do rio, da ponte de um rio. E ela chegou gritando, pedindo socorro porque meu marido se jogou. E o cura d'Ars, né, o São João, saiu e fez duas coisas impensáveis na época, que foi, uma, abraçar a mulher, né? Imagina, século XVIII, XIX, um padre católico abraçando uma mulher casada, em público. Isso era impensável, ele fez. Foi o primeiro gesto de acolhida. Ele foi acolhedor. O padre falava muito, já reparou nessa palavra? O que é acolhedor? É acolher a dor do outro. Então a primeira coisa que ele fez foi dar um abraço nessa mulher. E aí ele disse, a segunda coisa foi justamente confortar o coração dela, que era impensável, porque o suicídio já era condenado. E ele disse o seguinte, calma minha filha,
entre a ponte e o rio existe a misericórdia de Deus. Olha isso. Entre a ponte e o rio existe a misericórdia de Deus. E só isso. E então isso nos ensina, né? Nos confirma naquilo que a gente já conversava semana passada. E eu sentia que precisava trazer um pouco daquilo tudo que a gente foi ouvindo para poder ajudar mais pessoas. Então esse tema, aqui no livro tem várias perguntas e respostas, né, sobre o que pode causar algum sinal de suicídio, enfim. Tem muita coisa aqui, muita coisa valiosa, vale a pena conhecer até para ajudar, né, pessoas que estejam passando por essa mesma situação. Eu pensava para a gente rezar agora 2 coisas. Aquilo que o senhor disse, não dá para condenar um médico que ali fazendo tudo o que era possível para salvar uma vida, não conseguiu. Não dá para condenar. Exato. E não dá para condenar alguém que tinha uma dor imensa, que já não suportava mais, já não sabia mais como lidar e como resolver, e que escolheu um caminho, né? E eu pensava também, eu acho que fica muito no coração daqueles que ficam, né? Por que fez isso comigo? Né? Por que ele fez? Não, por que o meu filho fez isso comigo? Então aí gera uma outra dor, como se aquela pessoa fosse ingrata, egoísta, como se ela fosse a pior pessoa da face da terra, que não se importou com o outro. Mas não é isso também. Não é isso. Na verdade, todo mundo é vítima. Sim. Né? Todo mundo é vítima. Então vamos rezar o terço hoje, né? Deixando que todas essas palavras que o padre disse caiam como um bálsamo sobre nós, no sentido de que, se isso já aconteceu na história, né, da vida da nossa família, que isso assim, que a gente possa até levar isso para aqueles que a gente conhece, né, que às vezes ainda estão aí angustiados, para que nós possamos acolher, porque pode ser que esse fato aconteceu aí e não só a dor, mas a falta de acolhida daquele que escolheu esse caminho. Então, olha, acolhe, olha que o padre diz, que bonito, São João Maria Vianney, acolhe. E se te ajudar a rezar nesse momento, pensa sim naquele, né, seu familiar que cometeu o suicídio e acolhe. Aí em pensamento, em oração, abraça. Abraça seu irmão, abraça seu pai, abraça seu filho, abraça seu amigo, talvez um amigo, né, muito íntimo seu. Você se sentiu assim traído, né, por ele. Abraça. Rezemos esse terço, né? Você que vive isso, viveu, abraçando essa pessoa, acolhendo. E nós que não vivemos essa situação, nós vamos rezar pedindo que a misericórdia divina abrace todas as almas do purgatório, né? E especialmente aqueles que cometeram esse ato, porque certamente eles precisavam de um grande abraço, né? Nosso, e talvez a gente não foi capaz de dar também. Então vamos rezar com muita fé, com muita confiança, com acolhimento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Façamos o nosso ato penitencial. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Nós vamos pedir o auxílio do Espírito Santo por meio da Virgem Maria através dessa jaculatória. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E agora também nós professamos
a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nas contas do Pai Nosso, nós rezaremos assim como nosso Senhor ensinou a Santa Gertrudes. Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Jesus, Maria, eu vos amo. Salvai as almas. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Jesus, Maria, eu vos amo. Salvai as almas. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Jesus, Maria, eu vos amo. Salvai as almas. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém.
Jesus, Maria, eu vos amo. Salvai as almas. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Jesus, Maria, eu vos amo. Salvai as almas. 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 E agora nós rezamos assim: Sagrado coração de Jesus, sede nosso amor. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. E assim chegamos à última segunda-feira do nosso retiro quaresmal. Nem parece. Nossa, dá até um negócio no coração. Já tá com saudade? Né? Mas segunda que vem a gente tem ainda, né? O especial Semana Santa. A gente ainda não falou sobre ele, mas já fica aqui o spoiler. Isso, Nós teremos depois também a novena da Divina Misericórdia. Isso. Então quer dizer que para aquelas pessoas que estavam pedindo que a gente continuasse com o grupo, então já tem a Semana Santa preparada, né? Pensada aqui pela Caminho Seguro. Nós vamos colocar aqui no grupo. Isso. Tem também a novena da Divina Misericórdia, que vai da Sexta-feira Santa até o domingo, segundo domingo da Páscoa. Então nós vamos colocar todos esses momentos aqui também para continuarmos a rezar juntos. Nem sempre nessa mesma modalidade que nós estamos seguindo aqui, mas o grupo será alimentado por oração, por momentos de reflexão, que é um pouco do que a gente acredita que pode ajudar aí todos que estão conosco. Então, hoje é a última segunda, a gente vai sempre... Última segunda, última terça, agora a gente vai assim. Mas então, reforça um pouco o que o padre disse, né? Nós vamos ter um especial Semana Santa. Então, na Semana Santa mesmo, né? Todos os dias, nós vamos aqui postar o vídeo, tá bom? Não às 4, pode ser às 5? Alivia. Pode ser às 5 da manhã. Então, às 5 da manhã... nós vamos postar o vídeo aqui do especial de Semana Santa. Como que é mesmo, padre? O título, o senhor lembra? Os Evangelhos da Paixão, né? A Paixão de Cristo nos 4 Evangelhos. Cada dia é um tema. A ceia, o Calvário, aqui eu não me lembro agora de cabeça, tá bom? Mas cada dia é um tema, nós vamos rezar e vamos refletir. Então, a gente não se despede, tá? A gente continua juntos. E nós vamos rezar ao vivo quarta e quinta-feira. A gente já está organizando tudo, tá bom? Vai ser um momento muito especial também. Sim, a gente se ver, né? Isso. E no dia 1º, no sábado, a missa aqui, 2h30, oração da Coroa das Lágrimas e às 3 horas a Santa Missa, tá bom? Então a gente continua junto aí mais essa semana e mais um pouquinho também. E você que está vendo o vídeo logo pela manhãzinha, 5h30 tem a missa. É verdade. A última missa também, pelas almas, oferecendo a intenção daquelas que ainda não foram, né? Então a última missa que nós rezaremos lá no santuário da nossa missa penitencial em intenção das almas aqui do nosso grupo. Então vamos pedindo a bênção de Deus? O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, o patrono da boa morte, desça sobre vós e permaneça sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos encerrar assim. Jesus, Maria, eu vos amo. Salvai as almas. Ninguém te ama.